o Marcos Duval, ele diz ele que tem muita prova ali para derrubar o Lula. A pergunta, essa prova derruba só o Lula ou vai se estender até o Alckmin? Ou vai se estender a alguns membros do STF? Quem vai determinar isso não é o Marcos Duval, quem vai determinar isso são os globalistas. Vazamento de informação, né? Aquele Greenhalgh lá, como é que é o Greenwald, né? Ele também deve ter muita informação. Esse vazamento que você comentou aí a respeito do que aconteceu da CNN foi proposital, né? O Lula não para aqui no Brasil, é como quem diz assim, né? Deixa eu procurar aonde que eu vou encostar meu burro depois que o negócio cair. Agora, a pergunta que fica, o que cai primeiro, Lula ou a nossa liberdade depois de toda essa conversa? Puxa vida. Vai, Thiago, você Pode agora ir? primeiro. Tá bom, aqui eu acho que a coisa começa a ficar mais feia, porque se o Lula cai, aí entra de fato o que os globalistas querem. Porque se a gente olha para o lado oriental, a China é um país extremamente pragmático. O Afeganistão não tem nada de comunista, é um estado religioso, mas foi o primeiro país a reconhecer o atual governo do Afeganistão. Então ela tem interesse em expandir a influência dela. Ela aperta a mão de qualquer capeta, desde que ela consiga tirar pontos estratégicos geopoliticamente dos Estados Unidos. A Rússia, você pega também o Irã, é por isso que eu não acho correto chamar eles de comunistas, porque são regimes autoritários, autocráticos, mas não são comunistas, são regimes próprios, né? Então, por exemplo, o Putin, ele tem a ideia de condensar, engrandecer desde o Império Czarista até a União Soviética como uma grandeza da pátria, e não propriamente que ele seja monarquista ou comunista, mas é um neonacionalismo, vamos colocar assim, do Putin. O que eu acho que é complicado aqui no Brasil é que a gente está numa sinuca de bico, porque quem é a menina dos olhos dos globalistas aqui no Brasil? Alckmin. O Alckmin é o cara do social mais liberal na economia. Quando as organizações do George Soros chegaram aqui no Brasil? Tem fotinha dele com o FHC, assim, um do lado do outro. Várias. Só jogar no Google. É no governo FHC que entra toda essa tralha progressista aqui para dentro. Todo esse capital internacional especulativo e que financia a ONG e grupos beneficentes, supostamente, é sempre nesses governos sociais liberais. E o Alckmin é exatamente isso. A grande questão para aqueles que são conservadores, são nacionalistas, é o que é pior? A gente derrubar o atual governo para ter um lacaio escancarado? E qual que é o preço de ser governado por um lacaio? Porque todos os interesses pragmáticos do Brasil estão voltados para o Oriente. Isso significa quebrar a gente federalmente, a gente continuar do lado do barco que está afundando, que seria o ocidental. Só que escolha de menos pior é essa que a gente teria que manter um governo Lula sangrando? É uma decisão extremamente difícil, que a única certeza que eu tenho é que a liberdade vai rodar no meio. Mas aí volta para aquela questão, será que é tão ruim assim? Porque eu chego à conclusão de que as coisas têm pontos de ebulição. Então, se você também forçar demais a mão, a resposta é ao contrário do que se pretendia. Então, eu nunca vi um processo histórico pacífico que tenha sido suficientemente satisfatório. Então, o que o Brasil precisa é de uma nova Revolução de 30. A República Nova... Eu ia falar mais ou menos, a saída, pelo jeito... A República Nova já deu o que deu. Tudo está caminhando para isso daí, né? Todos os símbolos já demonstram falência. República Nova já tem, o quê? Mais de 40 anos. E é um regime que o que fez? Destruiu toda a herança do que a gente construiu no século XX. Destruiu as nacionais, entregou os recursos estratégicos, fez o Brasil um grande canteiro de contrabando e um grande celeiro sem desenvolver a base vital da nação. Ora, quem tem amor por esse regime? Vale tão a pena ser escravizado para se dizer democrático? A gente está vivendo um momento específico
onde a gente tem uma conjuntura global que permite a ascensão de regimes nacionalistas. Seria uma burrice tremenda desperdiçar uma chance histórica só para não se dizer antidemocrático. Por quê? A gente fica nessa. Todo fala assim, a direita tem esse mal terrível, que é, ela vai lá na manifestação de esquerda, questiona, apanha e fica, tá vendo? Eu tô apanhando, olha os democráticos, achando que se martirizar vai dar em alguma coisa. No dia seguinte, o otário que apanhou de propósito é o cara que é chamado de antidemocrático. Adiantou alguma coisa se martirizar? Então, assim, se apanhar não funciona, talvez revidar como um homem, talvez sim. Eita! Então, porra. Vou desligar o som do YouTube aqui e vou ficar só no Rumble aqui, rapaz. Meu Deus.